massa. Só que eu quero trazer um assunto legal. Tá. Um assunto que, geralmente, quando eu trago pra cá, os artistas ficam um pouco... Alguns ficam um pouco constrangidos, às vezes, até de tratar desse assunto, quando eu digo que eu lancei um álbum por inteligência artificial. Tô ligado. Só que já Danilo. conhece, Certo. Só que, deixando bem claro aqui já pra vocês, eu quero que vocês metam o pau. É. Porque Massa. a ideia é o seguinte. Por exemplo, a gente trouxe do Da Beat pra cá. E a gente tava falando, todo mundo, um clima bem legal, assim, todo mundo sorrindo. E eu trago esse Danilium, que é um experimento totalmente voltado pra aquecer mesmo o debate no cenário da Sem música. fins lucrativos. Sem fim lucrativo e sem porra nenhuma. Escolha uma boa banda, você não tá me escolhendo, não. Foi a IA que fez, não fui eu, não. Aquilo é um experimento. E aí, quando você traz esse assunto, às vezes a pessoa fica tipo assim, pô, véio, ele fez isso aí e eu não vou falar, não vou dar minha opinião clara, como se fosse de alguma forma me ferir. E aí não vai. Agora eu tô fazendo isso pra Oxe. todo artista. Não vai me ferir. Não foi eu que fiz, foi o computador. Eu só fui. A minha ideia, eu trouxe aqui de presente pra vocês. Eita, que massa. São 2 discos aqui, Olha. um pra cada um. Porque eu quero deixar na mão de pessoas que são do meio, do cenário, são músicos ou Legal. são colecionadores. Que fica isso como experimento. Foram 500 cópias apenas, Certo. não vai ter mais, não é vendido, não tem... Se venderem por aí é porque estão vendendo mesmo, não saiu do... Ganharam e venderam, né? Ganharam e venderam, exatamente. E a ideia é ficar como experimento que pra mim é um marco na história da humanidade como um todo, a inteligência artificial, e Sem na dúvida. música também. Quando surgiu o Suno, que é o que Uhum. tá mais em evidência assim de fazer música por IA, que eu fiz o teste brincando com um amigo meu, fiz um power metal mesmo, disse que o nome dele é Danilo, inclusive era fã de Diluvian Legal. também, de todos. É o que tem a tatuagem do Falou, Power foi, Metal. foi. Foi, Foi. Power Metal. Ele é fãzaço, aí a gente fez, vamos fazer uma reação com ele, faz uma música e diz, ó, sai uma banda com teu nome, velho, Power Metal aí e tal. Aí ele ficou doido, ele, caralho, que porra é essa? Começou a procurar, não tinha lugar nenhum, o pessoal no grupo acreditando, eu fiz assim, caralho, velho, fiquei com isso na cabeça, assim, eu vou fazer um álbum fazer. inteiro. A princípio não ia lançar físico, nada não. Fazer um álbum inteiro. Aí parei, foram 3 meses fazendo esse álbum, e eu digo assim, com o tempo mesmo, poderia até ter tido mais, mas eu tive que correr porque eu vi que outras pessoas iam lançar e eu queria ser o primeiro a lançar Sim, pelo certo. marco e Lógico. pelo debate. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Sim, sem dúvida. Não vou botar um holograma e fazer show por aí ou tentar lucrar, mas eu queria que gerasse esse debate a fim de dar treta mesmo, de o cara dizer, meu irmão, isso aqui não é música não, meu irmão, isso aqui é música, meu irmão, e deixar o cenário aquecer, e ainda mais dentro do rock, especificamente do metal, Que é chato que pra já é a caralho. galera chata mesmo, Chata pra aquilo puxar, né? Pra que aquilo gere, né? Eu acho esse debate necessário, cara. velho. Pra Esse é o vida. objetivo. Deixa eu dar um preâmbulo. Não, Com mano. toda Eu conheci certeza. Sérgio Gaia por conta de um IA. Vocês sabiam disso? Ah, é verdade, é verdade. Conta essa Ele história. não lembrava, não. É verdade, não lembrei desse detalhe. Eu num projeto no Passo do Frevo, eu tava lá na coordenação de música, ele participando da orquestra acadêmica. Não. É antes. Antes. Deixa eu dar um Tá, preâmbulo. então Foi tá, o seguinte, tô- 2017, acho que no meio de 2017. É verdade, tá. 2017 não era do passo ainda, não. Não. Aí, eu não disse a vocês que eu fazia computação Ah, no centro de informática, Sim. certo? Aí lá no centro de informática existe um núcleo chamado MUSTIC, que é um grupo de pesquisa que mistura a parte de computação com música e arte no geral, teatro, etc, etc. E lá dentro existem os 2 professores, lá na época eram 2 professores efetivos do centro de informática que trabalhavam com essa temática, música, arte e computação. Giordano Cabral e Geber Ramalho, Certo. que inclusive o Ramalho é o Ramalho que vocês É o estão Ramalho, pensando. certo. Porque ele é primo de Elba e de Zé, certo? Ele é paraibano de nascença, mas ele já mora em Recife há muito tempo. E ele foi um dos precursores de computação musical aqui no Nordeste e também de jogos digitais e etc, Machine etc. Learning, tá? Exatamente. Então, Geber e Giordano, eles tinham uma parceria com um laboratório de Paris, chamado Sony, no laboratório da Sony Paris. E eles tinham um pesquisador lá chamado François Paché, que ele estava desenvolvendo uma IA para auxílio de composição musical, caralho. chamada Flow Machines. Flow Machines. né? Se vocês pesquisarem, vai ter alguma coisa do Flow Machines ainda. E aí, a ideia do Flow Machines era o seguinte.
era você abrir um editor de partitura, sei lá, um Finale ou um Sibelius, pra quem já é da área da música vai entender o que eu tô dizendo. É um editor de partitura. Eu conheço muito bem esses softwares. Um editor de partitura, e dentro do editor de partitura você geralmente vai lá e escreve as notinhas na pauta, etc, etc. Só que às vezes existe o branco criativo, né? O writer's block, né? Que o pessoal chama. E aí, essa IA, ela entraria para auxiliar o compositor a... Num determinado trecho, bicho, eu tô sem ideia aqui nesse momento. Me indica alguma coisa baseada, sei lá, em alguns critérios. Aí ele, baseado em Tom Jobim, ou então baseado em Hermeto Pascoal, ou então baseado em Mozart, ou então baseado não sei o quê. E aí a IA ia propor determinadas Ela coisas. cria o MIDI, né? Como é? Ela criaria ela exatamente... manda uma ideia, ela é um parceiro de composição nesse sentido. Ela criaria exatamente a linha escrita Tá. da partitura e ela podia gerar também já o áudio. A ideia era já essa, já criar um áudio pronto, assim, semi-pronto, como demo, né? E aí, enfim, a IA fazia isso, era para ser uma auxiliadora composicional. E aí, Sérgio, ele entrou pra gente fazer a captação de algumas, porque a IA, ela trabalha com banco de dados, né? E aí o banco de dados sonoro, a gente tava alimentando com música brasileira. E aí teve uma caralhada de gente, assim, de Pernambuco, que fez, no caso, eu fui chamando a galera, eu fui escalado pra chamar o pessoal. Então eu chamei Cláudia Beja como cantora, eu chamei Publius, pra quem, não sei se vocês conhecem Publius. Conheço o Publius da CDU, de andar assim, ver ele, dar um alô assim, e aí... Publius. Aí eu chamei Nelsinho Brederode, um bocado de gente da cena daqui, da música pernambucana, pra fazer o banco de dados. E aí Sérgio 100 canções, não foi que foram gravadas, não foi? Foram 100 canções gravadas, e Sérgio também participou dessa parada. Foi aí que a gente se conheceu, de primeiro. Caralho. Pois Caralho. Banco de dados. Pra fazer um banco de dados de música brasileira. Porque até então, eles tinham um bocado de steams. Steam, pra quem não sabe, é tipo a faixa separada da voz. Ou então a faixa separada da bateria. Eles tinham muito material de banco de dados de música gringa. De Nirvana, Michael Jackson, não sei o quê. Mas não tinham de música, não tinha de música brasileira. As multitracks eles não tinham. E aí eles estavam querendo justamente alimentar a IA pra ter essas referências que eu disse. Não, cria um negócio inspirado em Tom Jobim pra ter o banco de dados, pra poder gerar o som baseado em Tom Jobim com os sons daqui, né? E aí, na época surgiu, teve uma polêmicazinha dessa já na época, foi em 2017, vê. Já teve uma polêmicazinha dessa, que teve uma galera que ficou meio assim, de não querer participar, porque era meio contra a ideia e tal, não sei o quê. Aí, sempre foi polêmico esse assunto, né? Então, eu conheci Sérgio nessa época. A gente se conheceu lá, depois eu fiz um frevo com a ajuda desse negócio, como uma amostra. Tem coisa no frevo, é o nome do frevo. Lá em outro, aí eu já era, por isso que eu confundi as épocas, eu já era coordenador. Tudo. Teve uma entrevista de Gil, velho, no Roda Viva, que perguntam isso, qual é o limite da tecnologia? Aí ele, maravilhoso, velho. Capacidade de traduzir simples, de forma simples, coisas que não são simples. Aí ele, o limite é a sensibilidade humana, né? Se vendo da pessoa, usando a tecnologia, tá valendo. Se é um computador que faz sozinho, já não é, né? Assim, foi meio isso que ele respondeu. Eu assino embaixo. Tu falou, pode meter a lapada. Se é música, se não é música. É música, mas não é arte. Pra mim, a arte é a expressão humana. Pode ser um ser humano dando comandos à máquina para realizar uma ideia. Pode ser um ser humano sem máquina nenhuma. Mas se não tem expressão humana e conexão de sensibilidades humanas, a arte está aonde? Lugar nenhum. Se o computador faz sozinho, eu acho que é uma coisa que... Aí está a fronteira. Isso é uma questão. Eu acho que Gil foi certeiro assim, em passar essa fronteira. E uma segunda coisa é o seguinte, gente, não é por nada não, bicho. Se você é médico e de repente uma pessoa vai lá, um holograma, igualzinho a você, atende o cara e você paga ao holograma e não ao médico. Como você se sentiria? Por que eu estou perguntando isso? Já existe na Spotify, e não sei se só na Spotify ou em outros também, músicas totalmente por IA,
E como é que chama a grana que... O royalty. O royalty vai pra Spotify, velho. Cara, os artistas que vivem botando sua música nessa plataforma já ganham nada. Já é muito pouco. Nada. A realidade hoje, bicho, você ganha nada. Se você for viver o que você... Você vai viver de xaxá. Tu lembra o xaxá, aquele bombonzinho? Cara, e aí você ter, quer dizer, músicas totalmente por IA que ainda carregam royalties pra outra coisa, não dá pra achar que isso é um caminho saudável e justo. Isso. Não acho, não é, sabe? E tem um livro muito interessante sobre o início de toda essa história, né? Quando a música ficou grátis, é o nome da negócio. E aí vem lá aquela Napster, que o Metallica, lembra? Metallica processional, Napster. Sim. E tudo mais, e aí faz um certo histórico disso. Eu acho que o limite, ele tem que ser humano e tem que ser ético. Essa é a minha opinião. Então, o limite humano é o quê? Pô, eu tô usando tecnologia, eu programei a bateria. Como ferramenta, né? É como ferramenta. Eu pensei na bateria, eu programei a bateria, eu pensei na linha, mesmo que o computador execute por mim. Pink Floyd estava respondendo essa pergunta, essa mesma questão, na entrevista na época do Dark Side, velho. Live Pompeii. Live Pompeii, né? E aí, pô, estão acusando vocês de agora ser música feita por máquina na época, imagina. Caralho. E aí, velho? E eles faziam, gente... As máquinas não tocam sozinho, não. Isso. Aí o Tem Gilmour... aquela música On The Run, né? On The Run. Que é um loop no sintetizador ali, enfim. Exatamente. E aí o Gilmour, bem novinho, responde isso, né? Ele, gente, a máquina não compõe sozinha, ela reproduz o que a gente tem dentro da cabeça. Me veio uma ideia de um efeito, de uma coisa, e eu reproduzo. E eles todos, ele fala, todos éramos craques, não me lembro se é ele, mas todos éramos craques em cortar e colar fitas, porque tínhamos de ser. Então, ou eles aprendiam a mexer nas máquinas, ou aqueles efeitos muito loucos que quando eles tomavam ácido, sei lá o que, e vinha na cabeça, não ia reproduzir. Mas partia da sensibilidade deles, a máquina reproduzir aquela sonoridade que ele tinha em mente. Então, a ordem, a ideia parte do humano, ou vamos dar outro nome. Interessante. É música, tem ritmo, tem melodia. Pode carregar um selo ali, então, né? Né? Não tem características musicais, não tem um ritmo, não tem uma melodia, não tem... É música, vou dizer que não é. Mas arte não é. Ou a arte, ela mexe com expressão humana e conexão, cara, de expressão humana. Porque essa egolombra de... A música é minha, tá, é sua. Você merece ganhar direito autoral por ela e bem. Egolombra é muito bom. Mas na hora que você bota no mundo, meu irmão, as pessoas são livres para compartilhá-la da maneira que elas quiserem. Entender da maneira que elas quiserem. O sentido que a música tinha para você não vai ser só mais esse. O sentido da música, que a música significa, vai ser coletivo agora. Ou isso existe, né, essa divisão do que é humano, ou não é a arte. Isso é a primeira questão. E a segunda questão é ética. Isso é a questão artística que eu estou falando. Segundo traço é ético. Você carregar royalty para músicas feitas unicamente por IA, quando os artistas já não compram um xaxá com o que ganham. Não, e criadas às vezes pela própria plataforma para se Exatamente. Esse projeto que a gente fez junto, participou, que era o Flow Machines, era um projeto da Sony na época, né? E depois foi comprado pelo Spotify. Exatamente. Não sei até que ponto isso já se desenvolveu tanto, que é isso que está sendo usado em outra coisa. O François Paché, que eu tinha comentado, que era o chefe do departamento lá de pesquisa da Sony, ele foi trabalhar no Spotify depois. Ele meio que recriou a ideia do Flow Machines. Eu não sei se está recriando ou se já recriou dentro do Spotify. Então, meio que... Então, assim, eu me lembro desse negócio frevo... aqui que tava fazendo, tá tudo meio que interligado. Interligado. Né? Eu me lembro desse frevo, eu comecei... Então, aí me dá uma ideia de continuidade. Ele mandou, eu não gostei, aí modifiquei. E assim vai, como se o computador fosse um parceiro de criação. Até aí eu acho até que, sabe? Beleza. Eu achava interessante também. É interessante. A gente tava falando sobre o meu futuro curso. Tem essa dificuldade. De usar como um auxílio, no caso. Como auxílio. A música, ela tem Exatamente. um conceito pronto, feita por você, tá metade ou mais na metade pronta. Isso. Mas você quer trabalhar um trecho específico e ela te ajuda naquele trecho. Você lhe ajuda a desenvolver uma ideia inicial sua, conforme a gente tava falando. Até aí, até vai. E olha que já tá na beiradinha de virar um negócio complicado, questionável. E vai virar, velho. Então, assim, pra mim, velho, gente, música trabalhadora.
Não vive de inspiração. Músico paga boleto, velho. Sem dúvida. Então eu acho que essa desumanização travestida de arte é ruim. Ruim. Deixa eu fazer uma soma aí. Por exemplo, eu me considero um artista, não por isso aí. Uhum. Por outras coisas. Mas aí eu vou trazer... Eu nem sei como foi teu processo aqui, tá? Então, Tô mas falando no geral. Não, e eu tô adorando. Esse é o assunto que eu quero, meu irmão. Eu gosto disso pra caralho. Mas veja, isso aqui, pra mim, o que é que eu considero? Obviamente é um experimento, só que o objetivo dele era desde o início. Tudo é por IA. Capa, todo o encarte foi feito por IA. As músicas criadas no Suno, a masterização foi feita por IA também, chamada, eu acho que é Master. Mas tem 2 pontos aqui que eu tô falando aí agora. Eu não me considero artista por conta disso. Minha arte é em cima de outra coisa. Isso aqui, de fato, foi um experimento para isso mesmo. Mas o álbum, o conceito, digamos assim, desse álbum ele é feito totalmente de humor. As letras são resenha. Tem, por exemplo, a número 4 é a nova Eagles Fly Free, que conta a história de uns caras que não tinham Os títulos grana, são melhores, velho. que não tinha grana pra comprar o CD, o disco, e robavam o disco no bom preço. Pra ouvir o seguinte refrão. Eagle Fly Free canta o refrão da Eagle Fly Free em outra melodia. Sim, Então, assim, aí tem a número 7, Fórmula Involution, que é o nome do álbum. É a fórmula da involução. Agora tem que Então falar faz que, uma que é baseado sátira. em fatos reais aí, essa história do supermercado. A né? maioria é baseada em fatos reais. Que, no óculos VR dele tem aqui CDU, que é onde a gente cresceu. Então tem as histórias da cidade universitária. Número 11, In the Land of the CDU. Número 12. 15 é melhor, pô. 15 é melhor. A galera apelidava Fiersland de Intoca, tá? A música mais melódica do mundo. Fiersland a galera apelidava de Intoca, tá ligado? Intoca. Rage of Attila Malcriada. Ah, A gente tinha essa tiração de onda. Esse vídeo falou agora. A número 15. The Most Melody Music in the World. A música mais melódica do mundo. Tudo em tom de arriação e sátira mesmo. Aí tem aqui a 13, Gret Maestro, que é a única que eu digo que é séria aqui, que é uma homenagem a André Matos. Aí tem tem um trecho da voz dele de verdade, que eu peguei de uma entrevista, coloquei aqui tudo. Só que aí que tá, vê. Eu picotei isso daqui. Quando eu digo picotar, literalmente, eu sou proto-audiovisual. Então até hoje ainda tenho referência. Eu uso muito o Sony Vegas pra fazer a montagem dos vídeos e depois vou usando outras digamos, aplicativos hoje em dia, né? Outros programas para fazer a continuação do vídeo. Eu meio que tem faixa aqui, como por exemplo essa faixa 6, que é totalmente instrumental. Ela é toda montada. Ela tem praticamente, eu acho que ela tem para mais de 20 cortes. Você pegar o trechinho e colar, eu mesmo colando como produtor mesmo, daqui para cá, tá. Eu me considero muito mais técnico, em cima, não musicalmente falando, técnico, fazer um trabalho técnico, computadorizado, digamos assim, do que músico. Porque eu não reproduziria absolutamente nada do que tá aqui. Então... Mas aí eu levanto uma questão também, certo? É isso que eu quero ver. Então, só para concluir o raciocínio. Querendo ou não, eu dei o direcionamento disso aqui, eu escrevi a letra com ela, eu montei com a IA, eu fiz depois todo esse processo e poderia ter feito um experimento de botar minha voz, de botar uma parte eu tocando, um handpan, tem um handpan lá, tocar um negócio com handpan. Não fiz, é 100% por IA. Eu não considero isso aqui minha arte, de jeito nenhum. Mas dentro desse conceito, que ainda encaixa no ético, porque eu não quero vender, não quero lucrar, tá? Isso pode ser considerado arte agora, depois de eu dizer isso, na visão de vocês. Eu ia falar uma parada, desculpa, tipo, você tem um papel aí. Com certeza, pô. Você tem um papel de seleção de trechos, montagem, sonoridade. Então tem você. E humor, a ver humorista. E humor, tem você. Você tá piada aí o tempo todo. Então se foi assim, tem você. Tem Rafael. Gabriel. Rafael e Gabriel. Tá acostumado. Desculpa, gente. Tem Gabriel. Se Sérgio fosse fazer, seria outra coisa. Exatamente. Ok. Usando os mesmos instrumentos, vamos dizer assim, né? Que seria a IA, para IA instrumento. Porque, justamente, eu ia falar isso, porque se a gente for achar que não, porque a gente não consegue executar ao vivo, tocando um instrumento, ou sei lá, né? Mas eu fico pensando, pô, e Daft Punk, velho? Não é, porque usa Daft só... Punk é só sample, velho. E eles são os maiores craques em
em pegar um sample de alguma coisa e transformar em outra coisa. E é um sample de uma música dos anos 70. Ótimo exemplo aí. Fatboy Slim também faz isso. Então, é isso, né? Quando você tem essa parte técnica que você falou, é o trabalho humano aí. Se você não tivesse, se tirar isso daí, é outra coisa. Até porque, pra quem curte Power Metal e escuta isso aqui, vai saber que ele tem exatamente aquela formulazinha de um álbum de Power Metal. Sim, Começa com aquele speedzão, tem introdução. Tem um barulho de mar no começo. Aí tem a Danilion mesmo, que é powerzão. Aí na segunda já tem uma quebra, na terceira é uma balada. Aí tem aquele instrumental. Ele é um álbum, por isso que foram 3 meses. Eu podia fazer isso 3 dias, Exato. Isso foi feito em 3 meses, porque eu queria que quem ouvisse tivesse a sensação de, tipo assim, porra, eu tô ouvindo... Se isso aqui, velho, tivesse na minha mão, em 2001, quando eu tava ouvindo Sonata Ártica, eu ia dizer assim, puta que pariu. Sim, pode ver. Que porra é? Porque, de fato, ele é feito pensando nessa fórmula padrãozona metal, power metal, tá ligado? Agora vê, a coisa que tu tá falando, como que, porque você falou, pô, não quero vender, não quero sei lá. Como isso tá, uma coisa parecida com esse disco, aparece na rede? Artista se fulano. Banda tal. O cara jura que tem um monte de gente gravando, que tem um monte de negócio. É vendido como que não é. Exato. Aí já mudou tudo. Já mudou tudo. Acabou. Então acaba a cair. Exato. Que é um problema, que é... Aí eu vou voltar um pouquinho no lance que eu tava falando de frevo e etc, etc. É um problema que é crônico na indústria cultural. Sim. De não dar crédito, não dar a César o que é de César, Dá certo? César o que é de verdade. César. E tipo assim, eu não tô falando somente de obra para o autor da obra, mas para quem executou a obra. Por exemplo, aí eu vou puxar a sardinha para nós, músicos, executantes, certo? Direitos conexos e etc, etc. Se para a obra já tá difícil o direito autoral, imagina para o direito conexo de quem executou, né? De quem tá ali tocando a guitarra. Porque às vezes o cara tá ali e ele cria, pô. Ele não só tá executando o que o cara criou. Claro, ele tá faz criando, parte do arranjo, faz parte da música, né? E às vezes muda completamente o sentido do como você ouve a música de novo, né? A bateria tem um aspecto fundamental nisso daí, porque você tirar a bateria, você ouve uma música com bateria, você tira ela, você, meu irmão, fica agoniado, porque a bateria, ela dá essa roupagem, né, na música. Então, cada baterista vai pensar de um jeito. Tem o Drummel, né? O Drummel, que é o canal de bateria lá do Canadá, etc. E eles fazem esse experimento social, vamos dizer assim, né? De tipo assim, pega uma música que o cara não conhece, é um baterista foda. É do caralho isso. O cara não conhece a música. Ele vai ler a música de uma coisa diferente. E ele bota uma bateria, às vezes uma bateria nada a ver com a original. Ele tá escutando Mas um do som sem caralho, bateria, né? E ele vai criar. Eu acho isso foda, porque pra vocês verem o impacto que um músico, aí eu tô falando do baterista, né? Mas o impacto que um músico faz na banda, né? Então, a história da música, ela tem esse problema crônico de, às vezes, a gente tem que caçar, pô, ir lá no, sei lá, no crédito do negócio pra saber quem foi que fez o negócio. E às vezes nem tem. Então é o caso, a gente tava falando de frevo mais cedo, é o caso de muitas orquestras de frevo. Às vezes a gente sabe quem é a orquestra que gravou, mas não sabe quem é o caixista que gravou. Perfeito. E esse é um problema que eu tô enfrentando em pesquisas, né? Pesquisa de frevo, porque a ideia que eu tô querendo propor é fazer uma investigação da levada do frevo, como é que ela foi se desenvolvendo do início nas gravações do frevo até, sei lá, da Vazenblitz, né? Você quer pegar? Isso, eu quero pegar um trecho específico, porque no mestrado a gente tem pouco tempo, então tem que delimitar bem. Então, mas eu quero investigar essa coisa. Mas para investigar, era bom saber quem foi o caixista que gravou. Total. E a gente não tem. Então, esse problema crônico aí de vocês falando, não, porque é vendido de um determinado jeito. Sempre foi assim, velho, na indústria cultural, né? Porque a indústria cultural é dos 1900 e porrada pra cá. Só que o problema é que agora, qualquer pessoa que não é músico pode fazer uma porra dessa, lançar, vender, tá ligado? Exatamente. E eu acho que se fosse uma pessoa só, pra mim, já é a minha opinião, talvez nem seria um grande problema, assim, ter um cara que não é músico, criou a música e tá comercializando. Isso já é uma visão minha. Mas quando entra nesse lance de gravadora, de Spotify, porque você vê assim, caralho, velho, é foda quando você cai na real e entende que, tipo, o Spotify, tu cria uma música. Ele já tem a patotinha deles de colocar quem faz parte daquilo lá pra ele poder colocar nas playlists e fazer aquilo render. Isso dentro do mercado de música real. Aí o cara cria qualquer merda, joga lá, alimenta a sua própria playlist, que tá cheio de gente lá que tá sendo acostumado a consumir qualquer tipo de música
super simples, assim, não sabe nem quem é o artista, só bota pra tocar. E o cara fica... O pouco que eles pagavam pro artista, agora nem paga mais. Não Né? paga mais. É loucura. Que gera isso. muito. Total, Pra mim, o que velho. preocupa mais, isso não é nem... É mais assim, é o cara usar a IA pra literalmente fazer tudo, ou quase tudo, e aí ele regrava. Porque uma coisa é tu... Isso aí ainda é outro ponto sensacional. Porque Como vai saber que o cara agora compôs... Porque É você verdade. usar o áudio, que foi literalmente criado pela IA, Ainda dependendo perceptível. onde você, Ainda, né? você percebe, É, o som ele vai ter um robotizado. timbre ainda É. característico. Agora, imagina se um cara Eu faço pegasse isso isso aí, e tudo que boto tu meus fez, amigos tudinho pra bota tocar. bota uma galera pra gravar. Um baterista de verdade, um guitarrista de verdade, um vocalista de verdade. Meu irmão, quem é que vai dizer, velho? Mas Quem aí é já que vira- vai dizer, pô? Mas aí já entra em outro ponto. Né? Aí a Tipo assim, ética- tem uma banda, tá tocando. Só não exatamente. foram Quem é que- eles que fizeram essas Exatamente, composições. Né? exatamente. Tem, inclusive, louco, né, só velho? rapidinho um parêntese. A capa do nosso segundo single, que é a Wake Up the River, é uma capa de IA feita pelo meu irmão, Sim. que ele é do governo, subsecretário não, secretário executivo de tecnologia. O nome do cargo dele é tão comprido que eu nunca decoro. E... Miguel Gaia. Miguel Gaia. Eu sou noivo de Carolina Lopes, que trabalha com ele e com essa questão de IA para serviços públicos. Isso pode ser usado de maneira muito boa, Sim, total. muito positiva, como tudo na vida. Pode ser usado para o bem, né, para coisas melhores ou não. Mas ele fez lá, né, eu quero capas assim, uma capa assim assado. O prompt, né? Mandou lá, linda, porra. Ele, tô sem tempo pra fazer, impossível. Gostou? Não, beleza. Tá lá. E aí, quando eu fui divulgar o single, pela tal, não sei o que lá, vai sair nosso segundo single, capa do meu irmão Miguel Gaia, ele pediu pra tirar o nome dele. Eu falei, velho, tire, eu não quero o crédito disso. Tá vendo? Ele mesmo disse. Ele trabalha com isso, tá? Para serviços públicos, de proteção a mulheres, de serviço para trabalhador, uma série de coisas que eles estão lançando, ou em vias de lançar. Então ele se depara e se preocupa com o que aquilo pode ter de positivo, né? De gerar coisas positivas para a sociedade e tal. E mesmo assim teve essa restrição. Dizer, não fui eu que fiz. Sabe? Essa capa aqui, meu irmão, pasme, e na época não tinha, né? Sabe como é que ele fez isso? Não. Ele saiu recortando um monte de figura de internet. Isso foi Miguel também? Foi É Miguel. colagem, né? No caso. Colagem. Isso foi Miguel também, então. Agora, Caralho. o trabalho de... Como é que chama aquele programa de... Photoshop. O trabalho de Photoshop aí, meu irmão, eu vi isso acontecer, não foi brinquedo não. Não foi brinquedo Isso não. aqui não era que também não é colagem de livro, né? Um negócio assim. Isso aí já é uma ilustração mesmo. É uma ilustração. De um camarada chamado Joe, um dos principais ilustradores relacionados a Tolkien. Existe no mundo. Isso é lindo, né, velho? Aí eu te digo, aí tu falou aí, pronto, massa, isso aqui é uma colagem. Por exemplo, Lua faz colagem, essas colagens aqui com ilustração é dela e Thiago. Aí ela fez essa colagem aqui todinha com as ilustrações de Thiago e com trechos recortados de, sei lá, de qualquer reportagem, um gato aleatório no Google. E se a colagem foi feita com artes aleatórias de arte? Ainda tem o trabalho manual de alguém, ainda tem a arte Ainda de tem alguém. arte, né? Colagem é arte, cara. Exatamente. Colagem é arte, nas artes plásticas, na música. Exato. Entendeu? A maneira como você vai colar e eu vou colar vai ser outra coisa. Inclusive, pô, quando eu penso nisso, eu lembro muito, né, da Tropicália, de uma coisa que eu adoro também, Caetano. E ele começou a fazer letras querendo reproduzir aquele mundo onde a colagem começou a ser um caminho para a arte, né? Sim. E você pega a letra, Alegria, Alegria, ele sai, até hoje ele faz isso, É se tornou uma maneira de compor dele, né? Do nada uma frase. Uma frase juntando um monte de colagem aparentemente desconexas. Então aparece Brigitte Bardot, banca de revista, Coca-Cola, você, porque é como se fosse uma câmera na mão, né? Como era o cinema novo da época, antes dele, né? Uma coisa de câmera na mão, aquela realidade recortada, cada vez mais recortada do mundo. O gênio, né? É foda. O cara captar isso na época, botar isso numa canção. 67. 67, velho.